todos sabem, é uma encíclica do Papa Francisco. Ele assinou em Assis, num momento muito significativo, não só por ter ido a Assis e ali ter entregue esta encíclica, mas porque era o ano de 2020, nós ainda estávamos vivendo o primeiro ano da pandemia, que tinha se iniciado para nós em março, mas na Itália meses antes, sabemos. O título da encíclica Fratelli Tutti se inspira numa palavra de Francisco de Assis, e aqui tem franciscanos, poderiam falar muito bem sobre isso. Todos sabemos a palavra Fratelli Tutti, todos irmãos. Francisco se inspira no Evangelho, Jesus é quem diz, vós sois todos irmãos. E este é o grande desafio nosso, a fraternidade. Como o Papa articula esta encíclica? Ele começa olhando para a realidade. E ele intitula o primeiro capítulo As Sombras de um Mundo Fechado. As palavras são sempre muito bem escolhidas, não é? Vivemos num mundo que tem fechamentos, podemos dizer assim. Para depois ele introduzir um texto que é um verdadeiro ícone nesta encíclica, a parábola do bom samaritano. Ele comenta esta parábola como perspectiva de fundo, um estranho no caminho. Portanto, um mundo marcado por sombras, um mundo fechado, nos deparamos com um estranho no caminho. E aí o desafio para todos nós, o capítulo 3, pensar e gerar um mundo aberto. Certamente, Jesus não pensou que nós, cristãos, produzíssemos uma sociedade fechada, no sentido nada aberta à fraternidade, ao encontro aos irmãos. E então, para um mundo aberto, é preciso um coração aberto ao mundo inteiro. É o capítulo 4, onde o Papa abre a perspectiva para todos nós de pensarmos o todo, a globalidade, o mundo, a sociedade. Vem então o capítulo 5, a melhor política, sobre o qual nós vamos comentar. O capítulo 6, ele aprofunda o tema do diálogo e da amizade social. É impossível pensarmos política sem pensar a realidade do diálogo, a escuta de que falava o nosso irmão, Antônio Baianos, é fundamental para a política. No capítulo 7, Caminhos de um Novo Encontro, onde ele apresenta a verdade, a paz, a reconciliação, o perdão, a memória, as situações duras da guerra, da pena de morte, da injustiça, para chegar no capítulo 8 e tratar das religiões e serviço da fraternidade no mundo. O primeiro número deste capítulo, que é o 154, se encontra a tese, podemos dizer assim, que ele vai desenvolver. E é breve, ele diz, para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir dos povos e nações que vivam a amizade social, é necessário, aí ele define, a melhor política, vírgula, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. A tese é comum, o Papa não está trazendo nenhuma novidade, não é? Mas ele vai desdobrar esse ensinamento. Então, esta é a melhor política, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Mas hoje, diz Francisco, infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente. Se fosse de outro modo, nós não precisaríamos fazer um projeto Encantar a Política. Esse projeto nasce exatamente porque existe um desencanto com a política, um desânimo, porque vimos muitas situações
presenciamos, vivemos muitas situações, não apenas em nosso país, mas olhando para o mundo, que são verdadeiramente desanimadoras. Uma caridade social e política. No único parágrafo, o Papa nos interpela. Veja que interessante, ele diz: atualmente, muitos possuem uma má noção da política. E não se pode ignorar que, frequentemente, por trás deste fato, estão os erros, a corrupção e a ineficiência de alguns políticos. Existem motivos que acabam produzindo essa má noção de política. A isto vem juntar-se as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. E, contudo, poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Bem, aqui estamos todos no mesmo barco. A política é o mar em que a gente navega, não tem jeito. Não temos como dizer. Podemos até procurar nos isentar ao máximo, mas sofreremos os impactos porque estamos dentro do mesmo barco, né, navegando nesse mar da política, seja nacional, seja internacional. Aí o Papa, depois dessa interpelação, apresenta a política necessária. E aqui eu selecionei 12 afirmações dele. No 177, o Papa diz: a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Bem, a razão instrumental que dominou a modernidade, aqui que nós vemos, não é? A técnica vai avançando numa velocidade, hoje, sobretudo, o mundo digital, e vai dominando, né? Vai estabelecendo os novos paradigmas de relação de poder entre as pessoas. E a economia ganha um espaço, né? Vocês sabem melhor do que eu não acompanho isso, mas quanto vale o Facebook? Não sei, não tenho uma mínima noção. As redes sociais têm valores assim incríveis no mercado, e é o quê? É uma rede de relações, né? De postagem, é a comunicação, é a interação entre as pessoas. Quase que é um bem que a gente não consegue entender como vale tanto uma rede social. Penso, diz o Papa, numa política salutar, capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos que permitam superar pressões e inércias vistoriosas. Como uma política salutar vem de sal, de salvação, não é? De saúde. Como nós podemos pensar uma política salutar quando o Estado, estamos falando de Estado, está cheio de vícios na sua organização? Os bispos do Brasil já disseram que mais importante do que uma reforma política é uma reforma do Estado. Segunda afirmação, vem do 178, diz ele: a grandeza política mostra-se quando em momentos difíceis se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação. Vou fazer aqui um exemplo, não quero trazer exemplos porque são todos muito de risco, mas tem um que ultrapassa os mandatos todos do Brasil nos últimos 30, 40 anos, que é a educação. A dificuldade que tem um governo de dar continuidade a projetos de educação. O Brasil não tem uma política de educação do Estado. Houve uma tentativa com o PNE, está muito lenta, muito com risco de, boa parte dele não está, das metas não estão sendo trabalhadas, alcançadas. O Papa vai falar do amor político.
É engraçado nessa expressão, amor político, mas ele diz: reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos, não são meras utopias. Um indivíduo, diz o Papa, pode ajudar uma pessoa necessitada, mas quando se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade política para todos, entra no campo da caridade mais ampla, a caridade política. Dando exemplo dessa caridade social, isso é muito interessante. Ele diz assim: alguém ajuda um idoso a atravessar um rio. Isto é caridade primorosa. Mas o político constrói uma ponte. E isto também é caridade. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo-lhe comida. Mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade que enobrece a sua ação política. Muita atenção. Não vamos pensar que o político está fazendo caridade. Talvez na nossa linguagem isso aqui fique comprometido. Mas o que o Papa está dizendo é o exercício do amor cristão nas vias da política, que é o modo como a sociedade se organiza. Então, não dá para a gente fazer tudo, todo dia, em mutirão. A partir do amor social, é possível avançar para uma civilização do amor, a que todos nós podemos sentir chamados. O amor social é uma força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar profundamente, desde o interior, as estruturas, organizações sociais, ordenamentos jurídicos. Sem as discussões, muitos ainda aqui estão de máscara e tudo, mas o uso da máscara foi muito polêmico, né? E eu ouvi muita gente dizendo, assim, eu achei muito interessante: olha, é da sua responsabilidade, aqui não é um ato isolado seu, não é um ato isolado seu, é uma responsabilidade social. Você não pode preocupar somente consigo, você tem que preocupar com a sua família, com os seus avós que estão em casa, com os outros, né? Nós vivemos essa experiência muito forte, que é um exemplo muito interessante para a gente pensar, não é? Como é que a gente cuida de si, pensando não exclusivamente em mim. E a gente fala: eu uso só para me proteger. Não, existe uma dimensão social deste ato, não é? Como de outros nós sabemos. O Papa fala da atividade do amor político. Existe, aqui ele diz, é um ato de caridade igualmente indispensável, o empenho com o objetivo de organizar e estruturar a sociedade de modo que o próximo não se venha encontrar na miséria. O próximo que se encontra na miséria é o que está caído à beira do caminho, na parábola. Mas existem muitas situações de pessoas caídas à beira do caminho. Literalmente, não é que nós vamos sair daqui e vamos encontrar aqui na porta, na calçada, um caído. Poderemos encontrar, mas existem muitas outras formas, né? Às vezes a pessoa está em pé, mas está caída. Os sacrifícios do amor. O Papa diz: esta caridade, coração do espírito da política, é sempre um amor preferencial pelos últimos, que subjaz a todas as ações realizadas em seu favor. Só com o olhar cujo horizonte esteja transformado pela caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade imensa, respeitados no seu estilo próprio e cultura, e por conseguinte, verdadeiramente integrados na sociedade. Então aqui vem toda aquela perspectiva de promoção, de inclusão social. E aí nós temos muitas situações que cada um de nós poderia elencar. Esses dias, tratando o tema da educação na universidade, me preparando, eu fui procurar esses dados, porque no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco, há um item muito curioso, né? Que é
valorizar, cuidar, incluir as meninas e as jovens na educação formal. Então eu fui pesquisar, hoje existem no mundo quase 1.955.000.000 de meninas e jovens, e as jovens moças, não é? Portanto, mulheres, sexo feminino, fora da educação formal. Ainda no parágrafo 188, o Papa diz: isto demonstra a urgência de encontrar uma solução para tudo que atenta contra os direitos humanos fundamentais. Os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Cuidar da fragilidade quer dizer força e ternura, luta e fecundidade, no meio de um modelo funcionalista e individualista que conduz inexoravelmente à cultura do descarte. Veja, o Papa está pensando a melhor política, seja pensando todos nós na dimensão política da nossa vida e também nos políticos entendidos como aqueles que estão exercendo mandatos, que estão à frente, não é, de instituições de ordem política. As maiores preocupações de um político não deveriam ser as causadas por uma queda nas pesquisas, mas por não encontrar uma solução eficaz para o fenômeno da exclusão social e econômica, com suas tristes consequências de tráficos de seres humanos, tráficos de órgãos e tecidos humanos, exploração sexual de meninos e meninas, trabalho escravo, incluindo a prostituição, tráfico de drogas e de armas, terrorismo e criminalidade internacional organizada. O Papa tem sempre um modo assim de cutucar, não é? Então, que a frustração não é ter uma queda nas pesquisas, mas não encontrar soluções para esses grandes desafios da humanidade. E que, na verdade, quando falamos da humanidade, não podemos correr o risco de pensar que esses problemas estão lá, uma humanidade distante. Não, estão aqui, na nossa humanidade, nas nossas comunidades, nas nossas ruas, com quem a gente encontra. No parágrafo 193, o Papa intitula Mais fecundidade que resultados. Ao mesmo tempo que realiza essa atividade incansável, cada político permanece um ser humano, chamado a viver o amor nas suas relações interpessoais diárias. Interessante esse parágrafo, o Papa pensa o político enquanto pessoa, enquanto humano, com as suas lutas, com as suas questões pessoais. Ele chega a dizer com o seu próprio pecado. E no 194, na política, há lugar também para amar com ternura. E em que consiste a ternura? No amor que se torna próximo e concreto. É um movimento que brota do coração e chega aos olhos, aos ouvidos e às mãos. Concluo com o último parágrafo do capítulo 5. Ele faz várias perguntas. Eu acho que essas perguntas, elas cabem para todos nós também. Não só para quem exerce mandatos, mas elas têm um desdobramento para nós. Ele diz assim: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? Que produzi no lugar que me foi confiado? Para concluir esta fala, então, de apresentação de algumas pinceladas sobre o capítulo 5, tomara que vocês tenham ficado interessados, quem ainda não leu, desejosos de ler toda a encíclica, o capítulo 5, não é? É um belo texto. Eu queria concluir dizendo que esta noite, para o caminho da ação evangelizadora na nossa arquidiocese, é muito importante, porque a igreja, aqui entendida como a nossa arquidiocese, precisa criar espaços para conversar sobre a boa política, para cuidar dessa boa política. É também evangelho. Tudo aquilo que é bom, que se anuncia de bom, é evangelho. E, como dizia um professor meu, o grande desafio nosso
é evangelizar os âmbitos da vida. É uma pena quando a gente pensa que a política, ou a pensa de um modo em que o Evangelho não pode chegar lá, não pode alcançar. A perspectiva do Papa é toda contrária, né? É a perspectiva de o Evangelho é que nos inspira a viver a política com amor político, com amor social, com caridade social. Então, é levar o Evangelho aqui para ser vivido pensando as grandes questões que tocam a humanidade.